no nome de Jesus. Amém, 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 né? Você que está aí do outro lado aí, dá um joinha, manda um coração para entender que você também recebeu sua oração, amém? Amém? Livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Amém? Abra comigo lá no livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor, né? Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, os seus filhos chamavam Malom e Quilion, efreteus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os 2 se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos, dos seus 2 filhos e também do seu marido. É uma história muito interessante de Noemi. Para essa mulher não foi muito fácil, né, sair da sua zona de conforto, como nós gostamos de falar. Ela saiu de perto da sua família, ela saiu de perto dos seus amigos, teve que pegar o seu esposo, juntamente com os teus filhos, por causa de uma necessidade que Israel estava passando na época. Ela teve que sair da sua cidade e morar numa terra estrangeira. Chegando nessa terra estrangeira, depois de um tempo, diz a palavra do Senhor que o marido dessa mulher vem a morrer. Passa algum tempo, os filhos dessa mulher vai e me casa com mulheres estrangeiras. Passando exatamente 10 anos, os filhos dessa mulher também veio a morrer, ficando ela e as suas 2 noras. Preste atenção aqui, querido, que numa sociedade machista, uma sociedade onde a figura masculina era muito importante, essas 3 mulheres, então, poderiam estar passando por uma situação muito complicada nas suas vidas. E quando nós deparamos com a história de Noemi, então, nós começamos a ficar preocupados, porque ela não estava na sua cidade, ela não estava perto da sua família, ela não estava perto de pessoas amigas, não estava perto dos seus antigos familiares. Ela simplesmente, naquele exato momento, não que ela não estava sozinha fisicamente, mas ela estava sozinha mentalmente, porque todas as suas forças tinham se acabado. Ela viu toda a sua esperança se acabar. Como eu disse, numa época onde a sociedade era machista, a figura masculina não existia mais naquela casa. Noemi, juntamente com as suas noras, então praticamente ficaram sozinhas. Principalmente Noemi, que não era daquela cidade. Ao analisar a história, ao analisar um pouco essa história através de uma devocional, eu comecei a analisar um pouco mais a história de Noemi, órfã. Pois quase sempre nós queremos contar a história de Noemi e Ruth. Mas órfã, será que ela estava tão errada assim? Geralmente quando nós gostamos de pregar sobre esse texto, nós gostamos de pregar sobre Noemi e Ruth. Mas e órfã nessa história? Será que você já se colocou no lugar dessa mulher? Será que você já parou para pensar por que aquela mulher fez o que fez, sentiu o que sentiu? Muitos de nós, pastores, líderes da igreja, gostamos muito de contar a história de Noemi e Ruth. Mas quando nós analisamos também a história de Noemi e órfã, será que foi fácil para órfã? Será que foi fácil ela ouvir tudo que ela ouviu, sentir tudo que ela sentiu, perceber tudo que ela percebeu? Noemi, preste atenção, você que já está nos vendo através dessa live. Noemi, emocionalmente, ela não estava bem. Vamos nos colocar no lugar dela. Será que estava agradável para ela? Claro que não.
Se coloca no lugar de Noemi. Será que estava agradável para ela naquele exato momento? Sentir o que ela estava sentindo? Perceber o que ela estava percebendo? Não estava fácil ficar do lado de Noemi. Não estava fácil de ficar do lado daquela mulher. Porque ela não estava feliz, ela não estava conseguindo ser agradável. E ficar do lado de alguém que não é agradável é quase impossível. Por mais que nós queremos dar uma de espiritual, mas ficar do lado de alguém que não está feliz, ficar do lado de alguém que não é agradável, é praticamente insuportável ficar. E foi justamente isso que estava acontecendo com Noemi, naquele momento que ela perdeu o seu marido, que ela perdeu os seus filhos, saiu da sua zona de conforto, e de repente se deparou que ela estava praticamente sozinha, não tinha mais ninguém para cuidar dela. Noemi estava numa crise tão grande, mas tão grande, que ela entrou numa depressão. Ela entrou naquela fase, ela entrou justamente naquela fase, que ficar sozinho, ou ficar sozinha, é mais fácil do que estar do lado de alguém. Preste atenção aqui. Foi tão forte que Noemi sentiu as suas perdas, as suas lutas, os seus lutos, que naquele momento a depressão veio de encontro a ela, e ela estava justamente naquela fase que ficar sozinha era a melhor coisa. Existem momentos de lutos, irmãos, que nós passamos na nossa vida, no nosso ministério, que nós preferimos ficar sozinho. Mas não é hora de ficar sozinho, não é hora de caminhar sozinha, é hora de se aproximar mais de Deus e acreditar que existe alguém que cuida de mim e que cuida de você. Quantos de nós estamos passando por esses lutos, por essas dificuldades, por causa dessa pandemia que atingiu o mundo inteiro? Quantos de nós já estamos querendo nos afastar porque ao não estar mais do lado daquelas pessoas que nós amamos, nós estamos passando por um processo de luto, lembrando que o luto não necessariamente você tem que morrer fisicamente. Existem muitos lutos que acontecem aqui, na mente. As pessoas já estão mortas mentalmente. E nada para ela é bom, nada para ela presta, tudo está ruim. A pessoa pode te trazer uma coisa maravilhosa, você vai olhar para aquilo e não vai ter prazer com aquilo, não vai sentir prazer com aquilo. E foi justamente assim que Noemi estava passando. Noemi era uma pessoa feliz, mas naquele momento ela estava sendo uma pessoa infeliz e desagradável. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa que não está feliz ou não está agradável, não é mesmo? Como eu disse aqui, Noemi estava numa fase tão grande, numa crise tão grande, que ela entrou numa depressão. Muitas vezes, querido, mesmo sendo uma pessoa feliz e agradável, quando a crise chega, quando a dor chega, quando o luto vem de encontro, quando o nosso porto seguro cai por completo, é quase impossível fingir uma felicidade. Naquele momento ali, o chão de Noemi caiu, não existia mais chão. Por mais que existiam suas duas noras, mas ela se viu numa situação que não tinha mais chão para ela, não tinha mais prazer para ela. Não finja algo diante de Deus. Ela não fingiu a sua dor, ela não escondeu a sua dor, ela não escondeu a sua dificuldade, ela não escondeu os seus problemas. Ela foi transparente com ela e ela foi transparente também até com Deus. Você vai perceber no percorrer dessa pregação que ela foi muito sincera. Ela entendeu que Deus tinha colocado a mão sobre ela. Ela entendeu que Deus estava pesando a mão sobre ela, que Deus estava dificultando a vida dela. Mas não era isso, querido, que Deus queria fazer com ela. Nós vamos perceber o verdadeiro sentido que Deus queria com ela naquele momento. Fique conosco, você ainda vai perceber isso. Muitas vezes, mesmo sendo uma pessoa feliz e agradável, quando a crise chega, quando a dor chega, quando o luto vem de encontro, quando o nosso porto seguro cai por completo, é quase impossível fingir felicidade. Noemi era humana, tinha suas limitações,
viu as suas forças se acabarem por causa das batalhas ocultas e reveladas, ao qual poderia levar ela à fome, que por sua vez poderia levar ela à morte. Não era qualquer dor que aquela mulher estava sentindo. Ela estava numa terra estrangeira, ela não estava perto dos seus parentes, não tinha uma cobertura espiritual e familiar, por mais que ela estivesse com as suas noras, mas os parentes das suas noras não tinham ligação nenhuma com ela. Naquele momento, querido, é fácil entender, por ela ser humana, ela tinha suas limitações, viu as suas forças se acabarem por causa de batalhas ocultas e batalhas reveladas, ao qual poderia levar ela à fome, que por sua vez poderia levar ela à morte. Um dia, preste atenção, um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às suas noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Olha que Noemi liberou para suas noras. Nesse momento, ela abriu mão das suas noras por N questões que é muito difícil deduzir, mas a própria Noemi nos dá a resposta disso, querido. Ah, pastor, mas coitadinha dela, ela mesma dá a resposta. Ela mesma dá a resposta. Ela falou assim: para que vocês querem ir comigo? Eu não tenho mais filhos. Pode ir embora. Eu sou velha e acho que não vou mais arrumar marido nenhum. E se eu arrumar, será que pode vir uma gravidez? E será que vem um menino? E se vem um menino, estão dispostas a esperar ele crescer? Não abra mão de casar novamente. Não abra mão das suas vidas, pois o Senhor, preste atenção no que ela vai falar aqui agora. Pois o Senhor descarregou sobre mim a sua mão, e por causa dessas coisas, hoje me encontro amarga. Era tanta dor, era tanto sofrimento no coração daquela mulher, que ela declarou, dizendo assim: eu estou sofrendo tanto, que hoje eu não sou mais uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa amarga. Ela deu vários motivos para aquelas noras delas não seguissem ela, dizendo: para que vocês querem ir comigo? Eu não tenho mais filhos. Pode ir embora. Eu sou velha e não vou casar novamente. E se eu arrumar, será que vai vir uma gravidez? E se vir uma gravidez, será que vai ser um menino? E será que vocês estão dispostos a esperar esses meninos crescer? Não abra mão de casar novamente. Vai ter uma família, vai ser feliz. Querido, imagine você estar do lado de uma pessoa que era alegre, que era uma pessoa que te jogava para cima, e de repente no momento de dor, ela descarrega todas as suas dores em cima de você. Quem já passou por isso aí? Dá joinha, dá estrelinha, dá um sinalzinho aí. Quem já passou por isso? Viu uma pessoa feliz, e de repente por causa de uma dor, essa pessoa descarregou todo o ódio, toda a raiva em cima de você. Naquele momento você não entendeu. Depois que você conheceu a Cristo, você entendeu. Amém? Glória a Deus. Mas enquanto você não conhecia Deus, será que você soube relevar aquilo? Quantos relacionamentos se acabaram por causa de uma palavra torta que foi liberada no momento que nós não estávamos bem emocionalmente? Você que está aí me ouvindo, você que está aí acompanhando, quantas palavras tortas nós já ouvimos no meio na nossa caminhada, e nós não conseguimos voltar para perdoar essas pessoas, para se reconciliar com elas. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra que nos desanimou na caminhada, e nós paramos emocionalmente, não fisicamente, mas o nosso emocional nos afastou dessas pessoas. Muitos de nós já matamos muitas pessoas, na mente. A pessoa não está morta fisicamente, mas na mente nós já matamos essas pessoas, porque nós não queremos ter um relacionamento com ela mais. Eu não quero mais ter um relacionamento com aquela pessoa.
Mas por quê? Ah, aquela pessoa falou isso para mim. Eu não quero mais ter um relacionamento com ela. Não fisicamente nós não matamos essas pessoas, mas na mente nós já matamos. Nesse momento, irmãos, ela abriu mão das suas noras. Como eu disse, por N questões aqui. É um processo natural não querer ficar perto de pessoas que são infelizes, que são amarguradas, negativas ou rancorosas. Nem todo mundo, preste atenção aqui, nem todo mundo é uma pessoa altruísta, ou seja, que muitas vezes se anula para cuidar do outro. É fácil se anular para cuidar do outro? É fácil? Será que é fácil se anular para cuidar do outro? Muitas vezes, irmãos, nós não queremos ser altruístas para cuidar das outras pessoas. Noemi estava tão negativa naquele momento que diz a palavra de Deus que as suas 2 noras choraram em alta voz. Mas mesmo assim, elas ainda tinham declarado que elas queriam ficar com Noemi e morar com o povo dela, conforme o versículo 10 desse livro. Mas o que estava por trás do sofrimento de Noemi? O que estava por trás do sofrimento dessa mulher? Eu te digo, as dores das suas perdas. Poxa, pastor, que forte. Sim. O que estava por trás da dor daquela mulher eram as dores das suas perdas. Dores essas que atingiram a área emocional, a área familiar, a área espiritual e a área financeira. Foi qualquer dorzinha, querido? Você acha que foi qualquer dor que aquela mulher estava sentindo? Não foi qualquer dor, querido. As dores das suas perdas levaram a ela as dores emocionais, familiares, espirituais e financeiras. Noemi, mesmo com as suas dificuldades, ela não estava muito certa do que queria, que era abrir mão das suas noras e quem sabe até mesmo da sua vida. Ao caminhar sozinha, preste atenção nisso, para um destino ao qual nem ela mesma sabia o que poderia acontecer, pois ela só queria voltar para o lugar ao qual um dia ela foi feliz. Eita glória! Ela estava numa cidade, o marido morreu naquela cidade, os filhos morreram naquela cidade, e um dia ela ouviu que Deus estava mudando a sorte de Israel novamente, e no meio desse processo, ela desejou voltar para o seu povo, ou seja, ela só queria voltar para um lugar que um dia ela foi feliz. Quantos de nós, nos nossos momentos de crises, dificuldades, queremos voltar para um lugar ao qual um dia nós somos felizes? Será que foi só eu que sentiu isso um dia no coração? Tem alguém aí do outro lado também que já percebeu isso, que já sentiu essa saudade? Falou assim, poxa, eu queria voltar naquele tempo que eu era assim, assim e assim. Lá eu era feliz. Noemi, como eu disse, mesmo com todas as suas dificuldades, ela não tinha muita certeza do que ela queria. Mas mesmo assim ela teve que liberar uma palavra para suas noras dizendo, queridas, não precisa ficar aqui, pode seguir a sua vida, pode seguir a sua vida, segue a sua vida que eu vou seguir a minha. Eu estou num processo que eu nem sei se eu ainda vou casar, se eu posso ter filho, e mesmo se eu tivesse filho, querido, segundo as nossas leis, será que vocês vão ter tempo e paciência de esperar nascer um menino? E se vier um menino, será que vocês vão esperar crescer? E se ele estiver disposto a casar com vocês? Era uma história muito tensa. Passou muita coisa na cabeça de Noemi. Não foi simplesmente porque ela queria abandonar as suas noras. Existia todo um contexto histórico por trás dessa história. Orfa e Ruth amavam aquela mulher. As duas amavam. Momento nenhum, a palavra de Deus diz que aquelas duas odiavam a sua sogra. Momento nenhum. Sabia que se ela ficasse sozinha, poderia passar mais dificuldades ainda. Sentiram empatia pela sogra e não queria que ela falasse, preste atenção, não queria que ela falasse ou pensasse aquilo dela, que naquele momento ela era uma pessoa infeliz e amargurada.
Quantas vezes, irmão, nós estamos vendo pessoas infelizes e amarguradas do nosso lado e nós declaramos uma palavra, um decreto para essas pessoas dizendo: não fala isso de você, não pensa isso de você. O que você libera no mundo, isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. O que você libera na terra tem um grande peso no mundo espiritual. E muitas vezes nós falamos ali: pare de declarar palavras tortas sobre você. O nome daquela mulher era um nome muito bonito, dizendo que era agradável, dependendo da versão bíblica que você tem, era uma pessoa feliz. Mas naquele momento ali ela estava se declarando, falou assim: eu sou infeliz, eu sou amargurada, porque Deus pesou as mãos sobre mim. E eu fico olhando aquelas mulheres que conheceram o Deus de Israel, conheceram o Deus de Noemi, dizendo assim: poxa, como que ela pode falar isso? Como que ela pode? O nome dela não declara isso dela, o nome dela diz que ela é uma pessoa feliz, agradável. Por que agora ela está sendo uma pessoa amargurada? Essa pessoa infeliz. O marido morreu, os filhos morreram, mas ainda existe uma solução. Mas naquele momento ali ela estava baqueada pela dor, querido. Ela estava baqueada pela dor. As noras sentiram empatia dela. Não queria que ela falasse aquilo. Preste atenção. Obedecer muitas vezes não é fácil, querido. Obedecer principalmente a ordem de Noemi não era fácil. Mas cada pessoa age de um jeito. Já que a desobediência, muitas vezes na palavra de Deus, não foram histórias de sucesso. Preste atenção aqui, querido. Isso daqui é uma chave do texto. A desobediência, muitas vezes, na palavra de Deus, não foram histórias de sucesso. No livro de Ruth, foi uma exceção de uma história de desobediência que deu certo. Isso creio eu, que por causa da fidelidade e da misericórdia de Deus com Noemi e com as suas noras. Já que a palavra de Deus nos fala que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Amém? Olha que coisa interessante. A palavra de Deus é muito clara. Eu creio que pela fé foi a misericórdia de Deus que alcançou aquelas mulheres. Porque se Deus olhasse somente para fora de Noemi, Deus poderia ter tirado o fôlego de vida dela, dizendo assim: calma aí, minha filha, eu te dei a vida, eu te sustentei até aqui. Por que agora você está dizendo que as minhas mãos estão pesando sobre você? Por que você está sendo ingrata para comigo? Por que você está falando essas palavras horríveis sobre mim? Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Senhor, eu sou o Deus que vou te sustentar, eu ainda tenho uma história para você. E por eu conhecer a tua história, Noemi, eu vou ter misericórdia, e pela minha misericórdia é a causa que você não vai ser consumida. E você vai ver que por causa da minha misericórdia, a sua história ainda vai ser lembrada por muito tempo. Glória a Deus, aleluia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porém, vamos falar agora de órfão. A Bíblia não conta mais nada sobre essa mulher, mas crucificá-la não acho justo, uma vez que ela obedeceu à voz de comando da sua sogra. Preste atenção, igreja, ela obedeceu à voz de comando da sua sogra. Ela obedeceu. A sogra falou para ela: por que você vai vir comigo? Pode ir embora, vai ser feliz, vai casar, minha filha, tu é nova. Ela não desobedeceu. Ela obedeceu a sua sogra. Você que tem sogra aí sabe que eu não aguento, eu tenho que brincar. Você que tem uma sogra aí, ame a sua sogra, querido. Ame a sua sogra. Ela obedeceu a sogra. Por mais que aquela mulher estava amargurada, infeliz, órfã, ao olhar para aquela mulher que era feliz, ao ver aquilo tudo saindo do coração dela, dizendo assim: ei, por que essa mulher está desse jeito agora? Eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho estrutura espiritual
para de repente andar com uma pessoa que está infeliz e amargurada. Orfa, naquele momento, obedeceu a sua sogra por uma questão histórica, por uma questão religiosa. Lá no livro de Levítico, explica um pouco sobre isso. Levítico, capítulo 19, versículo 32, olha o que nos diz: levante-se na presença dos idosos, honre os anciãos, teme ao seu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, nós não podemos esquecer que existia uma questão histórica e religiosa também por trás daquilo. Será que Orfa também não pensou, falou assim, poxa, ela é uma anciã, ela é uma senhora, eu tenho que obedecer à voz de comando dela. E se eu desobedecer, querendo seguir, qual será o meu destino? Orfa também viu uma pessoa que era agradável se tornar uma pessoa infeliz e amargurada. Que dependendo da forma que façamos a leitura, preste atenção, dependendo da forma que nós façamos essa leitura, podemos colocar algumas entonações nessas palavras e aí perceber se foi fácil ouvir o que ela ouviu, sentir o que ela sentiu e de uma forma direta ou indiretamente, querido, não ter a certeza de um futuro melhor ao lado de uma pessoa que é infeliz e amargurada. Orfa deve ter passado uma mistura de sentimento no coração daquela mulher. Passou uma mistura de sentimento no coração daquela mulher. Volto a repetir. Se você parar para pensar no diálogo da sogra com as noras, se você colocar uma entonação mais forte nessa palavra, você pode perceber que não foi fácil ouvir o que ela ouviu, sentir o que ela sentiu. E de uma forma direta ou indiretamente, não ter a certeza de um futuro melhor ao lado de uma pessoa infeliz e amargurada. Imagine você, querido, caminhar quilômetros e quilômetros, dias e mais dias, morar com uma pessoa que a todo tempo, a todo momento ia ficar murmurando, ia ficar questionando. Querido, nem todo mundo, como eu disse, tem um espírito altruísta, tem um comportamento altruísta, dizendo assim, eu vou me anular para cuidar dessa pessoa. Eu vou me anular para cuidar de A, para cuidar de B. Nem todos têm essa mesma visão, esse mesmo sentimento. Uma pessoa infeliz e amargurada, ela não vê o futuro, ela vive no passado. Eu volto a repetir. Uma pessoa infeliz e amargurada, ela não vê o futuro, ela só vive no passado. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que é infeliz, que é amargurada, que não consegue olhar para o futuro, mas só vive no passado? Ah, quando eu era assim, ah, quando eu era assado, ah, quando eu fazia isso. Ei, querido, olha para frente. Deus é maior que esses problemas. Deus é maior que as suas dificuldades. Deus está aqui e Deus vai cuidar de você. Não importa a sua luta, a sua peleja, Deus é maior. Deus é maior. Glória a Deus. Deus é maior. Deus é maior. Preste atenção nisso. Ela não conseguia, Noemi, naquele momento ela não conseguia visualizar a provisão de Deus. Muitas vezes se entregam ao desespero e à dor. E ela só fere porque ela foi ferida. Noemi só estava ferindo as suas noras porque ela tinha sido ferida. Ela só estava ferindo as suas noras com palavras amargas, com palavras infelizes, porque na cabeça dela, ela tinha sido ferida também. E ninguém fere uma outra pessoa se ela não foi ferida, querido. Ninguém fere. O pastor Tiago Brunet, eu gosto muito do pastor Tiago Brunet, porque ele fala algo interessante em algumas das suas ministrações, dizendo o seguinte: Deus tem um lápis do nosso destino, mas o homem e a mulher
tenha borracha das suas decisões. Deus já escreveu uma história com lápis, não foi com caneta. Se você estiver entrando no mundo espiritual, você vai entender. Deus escreveu com lápis, mas eu e você, nós temos a borracha para apagar. Nós temos a decisão de apagar as decisões de Deus. Se Deus não tivesse tido misericórdia dela naquele exato momento, querido, o que seria dela? Deus, quem sabe, poderia ter um destino diferente para a órfã. Por que Deus não poderia ter um destino diferente para a órfã? Pois a palavra de Deus não fala nem bem e nem mal dessa decisão. Simplesmente a palavra de Deus preferiu contar a história de Ruth e Noemi, e aqui por uma questão bem lógica, teologicamente, pois Ruth se tornou bisavó do rei Davi, que foi antepassado de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porém, essa é uma outra ministração. Três coisas eu aprendo com essa história. Três coisas eu aprendo com essa história. Primeiro, cuidado com a raiz de amargura. Cuidado com a raiz de amargura, pois ela destrói a nós mesmos e também os outros. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura, brote ou causa perturbação, contaminando a muitos. Essa atitude pode te afastar. Essa atitude pode ter afastado o órfão em querer continuar uma caminhada com a sua sogra. O segundo ponto aqui diz o seguinte: cuidado com as palavras. No texto de Ruth, capítulo 1, do versículo 20 ao 21, vemos que Noemi disse o seguinte: não me chamem de Noemi, a feliz ou agradável. Chame de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita infelicidade e amargura. Quando saí daqui, preste atenção no que Noemi falou. Quando eu saí daqui, eu tinha tudo. Eu tinha tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chama de feliz ou agradável, se Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Olha o que ela declarou, querido. O povo estava ali tendo compaixão dela, ela de repente me vira e fala assim: ei, não me chame de feliz ou de agradável. O Deus Todo-Poderoso pesou as mãos sobre mim. Ela não deixou nem que as pessoas tivessem misericórdia dela. Ela já chegou naquela cidade, quando ela viu os olhos de compaixão das pessoas, ela diz o seguinte: não me chame de feliz ou agradável. Hoje eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Quando eu morava aqui, eu era feliz. Quando eu fui para lá, eu fui infeliz. E Deus pesou minha mão lá. Tirou meu marido, tirou meus filhos. Me deixou quase ter fome novamente. Me tirou de perto dos amigos, me tirou de perto dos meus familiares. E agora? Será que eu sou feliz? Não me chame de feliz. Eu sou amargurada. Eu sou infeliz. Mas olha o que nos diz o texto de 2 Reis, capítulo 18, versículo 20, que podemos usar como pretexto para esse texto, dizendo assim: a tua estratégia e palavras vazias não podem ser suficiente para se vencer uma guerra em quem tens depositado a tua fé, para que te revoltes contra mim, diz o Senhor. Deus dizendo, em algum momento da história, dizendo assim: as suas palavras vazias não vão fazer você vencer batalhas. Quem é você? Quem é você para se revoltar contra mim? Por isso que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos.
Eita glória, hein? Quantas blasfêmias nós já falamos diante de Deus. Imagine se a misericórdia dele, querido, não estivesse sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério. Preste atenção. Noemi, no momento de dor e tristeza, achou que Deus pesou as suas mãos contra ela. E mesmo com uma cidade inteira que se comoveu com a sua dor, ela disse que Deus tinha dado a ela aquela infelicidade e amargura. Cuidado com aquilo que você tem liberado sobre a sua vida. Cuidado com aquilo que você tem liberado sobre a tua vida, querido. E o terceiro, louve ao Senhor a todo tempo. Adorar o Senhor nos momentos de glória é fácil. O difícil é adorá-lo no momento de dor e luta. Aí sim, nós vamos ver quem é quem no reino de Deus, querido. Adorar o Senhor nos momentos felizes é fácil, mas nós queremos ver adorar o Senhor é no momento das guerras, no momento das dificuldades, no momento da dor. Aí sim, nós vamos perceber quem é quem no reino de Deus, querido. Deus não se esqueceu dela. Deus não se esqueceu de Ruth. E pela fé, eu creio que Deus não se esqueceu de órfão. Ela simplesmente decidiu obedecer a sua sogra e seguiu a sua vida na sua terra natal, juntamente com a sua família e com o seu povo. Ela obedeceu a sua sogra. E eu creio que pela fé, do jeito dela, ela foi feliz, juntamente com a tua família e com o teu povo. Mas lembre-se, essa é uma decisão. Foi uma decisão dela de voltar para a sua cidade, por causa de palavras amarguradas que aconteceu momentos antes. Muitas vezes, irmãos, o que eu quero ministrar para vocês aqui nessa noite, qual que foi a palavra que te paralisou, que fez você não mais seguir um destino que Deus já tinha marcado na tua história? Por causa de quê? Que uma palavra torta te tirou da rota daquilo que o Senhor quer? Por que essa palavra deixou você uma pessoa tão amargurada? Por que nessa noite você não libera isso no mundo espiritual? Para que o inimigo não tenha mais essa folha nas mãos dele, para ficar levantando toda hora na sua frente e ficar te mostrando sobre isso? Por que você não pede ao Senhor, no nome de Jesus, arrancar essa raiz de amargura do teu coração, para que você venha ser uma pessoa melhor, uma pessoa feliz? Por que você não deixa que a misericórdia de Deus te alcance? Porque toda hora, quando as promessas do Senhor vêm de encontro a você, você simplesmente prefere correr das bênçãos e dos milagres que o Senhor quer liberar para você nessa noite, querido. Preste atenção nisso. Se essa é a sua história, lembre-se de algo poderoso nesse texto. Deus cuidou delas e Deus vai cuidar de cada um de nós, amém? Deus cuidou delas e Deus vai cuidar de cada um de nós. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Nesse tempo de dor e questionamento, vamos acreditar 100% que Deus tem uma provisão para cada um de nós. Deus tem uma provisão para cada um de nós. Nesse tempo de crise e de angústia, Deus tem uma provisão para cada um de nós. Em Mateus, capítulo 6, versículo 26, diz assim: Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha para os pássaros, eles não trabalham, eles não fazem nada. O Senhor não cuida delas? Imagine você que é filho, imagine você que é filha. Será que Deus não vai ter maior misericórdia de você, querido? A hora da provisão chegou na tua vida. O cuidado de Deus chegou na tua vida. De repente, quando começou essa pandemia, nós declaramos: e agora, Senhor? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A provisão de Deus chegou na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Creia
Isso daqui não é uma palavra vazia, querido. Isso daqui é uma palavra profética. Não são palavras vazias, como eu costumo dizer, né? Ah, isso daí é uma palavra de igrejeiro. Não, queridos, isso daqui é uma palavra profética. Deus dizendo, olha para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você tem muito mais valor, querido. Você tem muito mais valor, querida. Você que está aí do outro lado, vendo esse vídeo, você tem muito mais valor.